Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar de um tema que muitos de vocês têm perguntado. Por que é que a gordura abdominal teima em aparecer depois dos 40 e, mais importante, o que podemos realmente fazer para nos livrarmos dela? Se já sentiu que por mais que tente, aquela gordura na barriga simplesmente não desaparece? Este vídeo é para si. Fique até o final, porque vou partilhar estratégias práticas e comprovadas que funcionam. Primeiro, vamos entender o porquê. Não está a imaginar coisas. Perder gordura abdominal torna-se mesmo mais difícil com a idade, e há razões científicas para isso. A primeira grande razão são as alterações hormonais. Para as mulheres, a perimenopausa e a menopausa trazem uma queda nos níveis de estrogênio. Esta hormona ajuda a regular a distribuição de gordura no corpo e, quando diminui, a gordura que antes se acumulava nas ancas e coxas tende a migrar para a zona abdominal. Nos homens, os níveis de testosterona começam a diminuir gradualmente por volta dos 30 anos, e este processo acelera depois dos 40. A testosterona ajuda a manter a massa muscular e a controlar a gordura corporal. Por isso, menos testosterona pode significar mais gordura na barriga. Outra grande razão é a perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia. A partir dos 30 anos, começamos a perder naturalmente entre 3 a 8% da nossa massa muscular por década. Este processo acelera depois dos 60, mas os 40 são uma década crítica. Por que isto é importante? Porque o músculo é metabolicamente ativo, ou seja, queima calorias mesmo quando estamos em repouso. Menos músculo significa um metabolismo mais lento. Se continuar a comer da mesma forma que comia aos 20 ou 30 anos, mas o seu corpo está a queimar menos calorias. O excesso vai ser armazenado como gordura e adivinhe onde ele gosta de ficar? Exatamente na zona abdominal. E temos também o nosso querido amigo, o cortisol, a hormona do estresse. A vida depois dos 40 pode ser particularmente estressante. Estamos muitas vezes a equilibrar carreiras exigentes, a cuidar dos filhos, talvez até dos pais idosos, e a lidar com as finanças. O estresse crônico eleva os níveis de cortisol, e o cortisol elevado não só aumenta o apetite, especialmente por alimentos ricos em açúcar e gordura, como também sinaliza ao nosso corpo para armazenar gordura visceral. A gordura visceral é a gordura profunda que se acumula à volta dos nossos órgãos na cavidade abdominal. É a mais perigosa para a saúde, pois está ligada a doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outros problemas graves. Por último, as mudanças no estilo de vida também desempenham um papel. É comum sermos mais sedentários, passarmos mais tempo sentados no trabalho ou em casa, e os nossos padrões de sono podem piorar. A falta de sono de qualidade afeta as hormonas que regulam o apetite, a grelina e a leptina, fazendo com que sinta mais fome e menos saciedade. Tudo isto cria a tempestade perfeita para o ganho de gordura abdominal. Agora que já percebemos o porquê de ser tão difícil, vamos à parte mais importante: as estratégias que realmente funcionam. E a boa notícia é que há muito que podemos fazer. Esqueça as soluções rápidas e as dietas milagrosas. Precisamos de uma abordagem inteligente e sustentável. A primeira estratégia, e talvez a mais importante, é o treino de força. Lembre-se do que falamos sobre a perda de massa muscular? O treino de força é o antídoto direto para a sarcopenia. Levantar pesos, usar bandas de resistência ou fazer exercícios com o peso do corpo como flexões e agachamentos ajuda a construir e a manter a massa muscular. Mais músculo significa um metabolismo mais rápido, o que o ajuda a queimar mais calorias durante todo o dia, incluindo a gordura abdominal. Tente incluir 2 a 3 sessões de treino de força por semana. E não se preocupe, principalmente as mulheres, não vai ficar enorme. Vai ficar mais forte, mais tonificada e com um metabolismo mais eficiente. A segunda estratégia é focar-se na proteína. A proteína é a sua melhor amiga nesta jornada. Primeiro, tem um efeito térmico mais elevado do que os hidratos de carbono e as gorduras, o que significa que o seu corpo queima mais calorias para digerir. Segundo, é crucial para reparar e construir músculo depois do treino de força. Terceiro, a proteína promove a saciedade, ajudando-o a sentir-se satisfeito por mais tempo e a reduzir os desejos por snacks pouco saudáveis. Tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Ovos ao pequeno almoço, frango ou peixe ao almoço,
iogurte grego ou um batido de proteína como lanche, e leguminosas ou carne magra ao jantar. A terceira estratégia é ser inteligente com os hidratos de carbono. Não precisa de os eliminar completamente. O seu corpo precisa de hidratos de carbono para ter energia, especialmente se estiver a fazer exercício. A chave é escolher os hidratos de carbono certos. Opte por hidratos de carbono complexos e ricos em fibra, como aveia, quinoa, batata doce, arroz integral e vegetais. A fibra ajuda a regular o açúcar no sangue, previne picos de insulina que promovem o armazenamento de gordura e alimenta as bactérias boas do seu intestino, o que também é importante para um peso saudável. Tente reduzir o consumo de hidratos de carbono refinados como pão branco, massas, bolos e bebidas açucaradas, que são rapidamente convertidos em açúcar no sangue e, consequentemente, em gordura. E por falar em fibra, a quarta estratégia é aumentar o consumo de fibra solúvel. Estudos mostram que a fibra solúvel, que se dissolve em água para formar um gel no seu trato digestivo, é particularmente eficaz na redução da gordura visceral. Ela abranda a digestão, o que o ajuda a sentir-se cheio e a absorver menos calorias dos alimentos. Excelentes fontes de fibra solúvel incluem aveia, sementes de linhaça, abacate, couve de Bruxelas, leguminosas e maçãs. A quinta estratégia é priorizar o sono. Sei que é mais fácil dizer do que fazer, mas a falta de sono sabota todos os seus outros esforços. Como mencionei, desregula as hormonas da fome. Tente dormir entre 7 a 9 horas por noite. Crie uma rotina de sono relaxante. Desligue os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Mantenha o quarto escuro e fresco e tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. A sexta estratégia é gerir o estresse. Lembra-se do cortisol? Precisamos de o manter sob controle. Encontre formas saudáveis de lidar com o estresse que funcionem para si. Pode ser meditação, yoga, exercícios de respiração profunda, passar tempo na natureza, ouvir música, ler um livro ou ter um hobby que adore. Mesmo 10 a 15 minutos por dia podem fazer uma grande diferença nos seus níveis de cortisol e, consequentemente, na sua cintura. A sétima estratégia é incorporar mais movimento no seu dia a dia para além do exercício físico planeado. Isto é o que chamamos de NEAT, ou termogênese da atividade sem exercício. Inclui coisas como subir escadas em vez de usar o elevador, caminhar enquanto fala ao telefone, fazer pausas para se alongar no trabalho ou simplesmente andar mais. Estas pequenas atividades acumulam-se e podem queimar centenas de calorias extra por dia sem que se a perceba. E por último, mas não menos importante, a hidratação. Beber água suficiente é fundamental. Ajuda no metabolismo, na digestão e pode até ajudar a controlar o apetite, pois muitas vezes confundimos sede com fome. Tente ter sempre uma garrafa de água consigo e beber ao longo do dia. Então vamos recapitular as estratégias. Treino de força para construir músculo e acelerar o metabolismo. Aumentar a ingestão de proteína para a saciedade e reparação muscular. Escolher hidratos de carbono complexos e ricos em fibra. Focar-se na fibra solúvel para combater a gordura visceral. Priorizar o sono de qualidade. Gerir o estresse para controlar o cortisol, aumentar o movimento diário geral e manter-se bem hidratado. É importante lembrar que não existe uma solução mágica para a gordura localizada. Fazer centenas de abdominais não vai queimar a gordura da barriga. O que funciona é uma abordagem holística que melhora a sua saúde geral. Ao adotar estas estratégias, não só vai conseguir reduzir a gordura abdominal, como também vai ter mais energia, sentir-se mais forte e reduzir o risco de várias doenças crônicas. Sei que pode parecer muita coisa, mas comece devagar. Escolha 1 ou 2 estratégias para implementar esta semana. Talvez seja adicionar uma caminhada de 20 minutos depois do jantar ou garantir que tenha uma fonte de proteína em cada refeição. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. Seja paciente e gentil consigo mesmo. O seu corpo mudou. E a sua abordagem também precisa de mudar. Não se trata de uma dieta de 6 semanas, mas sim de criar um estilo de vida mais saudável e sustentável para os seus 40, 50 anos e mais além. Espero que estas dicas tenham sido úteis e esclarecedoras. A mensagem principal é que, embora seja mais desafiador,
É totalmente possível perder gordura abdominal depois dos 40. Você tem o poder de fazer mudanças positivas. Se gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre saúde e bem-estar depois dos 40, não se esqueça de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E partilhe nos comentários qual destas estratégias vai experimentar primeiro. Adoraria saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima!